Ah, então, olá todo mundo. Agora a gente vai para apresentações de alunos 5, né? Nossa última sessão de alunos. E quem vai falar agora é a Tata Luiza de Souza Alves, da Universidade de Brasília, com a palavra Tabata. Oi, gente, eu sou aluna da licenciatura em Física e eu vou apresentar para vocês uma parte dos resultados do meu projeto de PIBIC. Tá bom. Para começar, a gente tem de falar um pouco sobre o que é turbulência. Eu tentei fazer a apresentação pensando que nem todo mundo conhece os termos ou as coisas das quais eu vou estar falando, então eu vou fazer uma pincelada simples em tudo. Tá. Primeiro, a turbulência, de uma forma bem simples, são os fluxos que não respeitam as equações determinísticas da dinâmica clássica, ou seja, eles não respeitam a equação de Navier-Stokes. E fluidos carregados também podem ser turbulentos. É importante citar isso na fenomenologia que a gente está dentro. Outra coisa importante sobre os fluxos turbulentos é que, mesmo que eles possam ser caracterizados como um tipo de movimentação que seria como se tudo no espaço fosse um grande ruído gaussiano, localmente a gente tem comportamento em fase das partículas e esse comportamento em fase gera o que a gente chama de estruturas coerentes. Ok? Tá. Um exemplo de estrutura coerente dentro de um fluxo turbulento seria esse tornado aqui na nossa atmosfera, certo? Tá. A gente precisa também falar sobre o vento solar. Primeiro, o vento solar é um grande número de partículas carregadas expelidas pela coroa solar. Partículas carregadas incluem íons e elétrons, e elas são expelidas pela coroa solar porque entre o Sol e o meio interplanetário a gente tem um gradiente de pressão que faz com que tenha esse fluxo de partículas vindas do Sol. Outra coisa importante é que o vento solar é um laboratório para fenômenos em plasma, exatamente porque o vento solar é um plasma e várias pesquisas são feitas dentro dele porque ele apresenta quase todos os tipos de fenomenologia que você espera de um plasma. É por isso que tem muitas missões espaciais dedicadas a estudar ele. E o vento solar, ele é responsável por carregar o campo eletromagnético do Sol para o meio interplanetário. E ele faz isso através desse fenômeno que a gente chama de congelamento do campo magnético. Se a gente pensar nessa equação aqui, que representa a propagação do campo eletromagnético num plasma, a gente tem a primeira parte da nossa equação, que ela representa o fluxo, e a segunda parte que representa a difusão. A gente pode definir esse parâmetro aqui, chamado de o número de Reynolds magnético, que é uma razão entre o primeiro e o segundo termo dessa equação. Quando a gente tem um regime em que o número de Reynolds magnético é muito maior do que 1, a gente tem o termo de difusão desaparecendo ou ficando aproximadamente nulo. Quando isso acontece, a gente tem exatamente o regime de congelamento do campo magnético, porque as partículas, elas se movimentam conjuntamente com um campo magnético, do qual a gente está tratando. Um exemplo que a gente pode ver disso é esse modelo aqui de Parkes para o que seria o vento solar. Ele acompanha especificamente o campo magnético do Sol, nessa forma de espiral aqui. Isso porque o Sol roda. Eu não sei se vocês sabem. Mas localmente, o nosso vento solar, ele é composto por esses pequenos tubos, não pequenos exatamente, eles são tubos de larga escala, mas
eles são tubos que cada um deles tem o seu próprio regime de plasma com um campo magnético local e interno, e eles juntos eles apresentam esse campo médio, que seria o campo do Sol, nesse caso. Os objetivos do trabalho que a gente estava fazendo no PIBIC é identificar a existência das estruturas coerentes que eu comentei anteriormente durante um fenômeno de reconexão magnética do vento solar. Para vocês entenderem certinho, eu preciso explicar para vocês como é que funciona a reconexão magnética. A reconexão magnética é um fenômeno que acontece quando dois campos magnéticos, eles interagem, mas necessariamente a gente precisa ter uma coisa. Os nossos campos magnéticos, eles precisam ter sentidos opostos. Para, no ponto onde eles interagirem, a gente ter um cancelamento desse campo magnético. Quando isso ocorre dentro dos nossos tubos de fluxo do vento solar, a gente tem esse ponto de conexão entre eles, e quando eles se conectam, a gente perde o regime de congelamento do campo magnético. Ao perder o regime de congelamento do campo magnético, o termo de difusão da nossa equação, ele ganha relevância e a gente começa a ter um exaustor de partículas entre os dois tubos que estão se reconectando. Bem aqui, a gente tem uma imagem específica desses dois tubos e um exaustor. Essa linha azul, ela representa, além de outras coisas, ela pode representar a passagem do satélite que mede os nossos dados, que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Então, a gente pega os dados do campo magnético dos dois tubos de fluxo e os dados do exaustor. E a gente vai trabalhar especificamente com esses dados do exaustor aqui, porque nesse regime de difusão a gente tem um fluxo turbulento mais clássico possível. Tá. Falando mais especificamente dos nossos dados, eles foram obtidos pela missão espacial WIND, da NASA, e eles são dados de campo magnético, obtendo o campo BZ, BY e BX nas coordenadas espaciais clássicas. Eles são do dia 30 de dezembro de 1997, das 17h15 até as 17h38, e eles são os dados de reconexão magnética interna, que foi o que eu expliquei para vocês, de reconexão de tubo do vento solar com tubo de vento solar. Porque, como eu disse, a reconexão pode acontecer entre dois regimes de campo magnéticos opostos. Então, isso normalmente também acontece com as magnetosferas dos planetas. Acontece com a magnetosfera da Terra e de diversos outros planetas que têm magnetosfera, no caso. Tá. A metodologia utilizada foi a metodologia desenvolvida pela FARJ nesse artigo de 2006, que consiste basicamente em a gente pegar os nossos dados, que tem de ter um tamanho N específico, onde esse N tem de ser uma potência de 2, tem de ter um tempo T, certo? E um período fixo Tzinho. Então, quer dizer que a gente não pode ter erros dentro da nossa série temporal. E a gente define a série temporal para esse método como sendo a soma de dois regimes específicos, o regime de estruturas coerentes e um regime de estruturas incoerentes, que seriam nossas flutuações gaussianas, no caso. Tá. A gente utiliza a transformada rápida de wavelets, onde a gente utiliza especificamente a wavelet de Haar, porque foi mostrado por Salem em 2008, que ela é
melhor indicada quando a gente está falando de turbulência em clima espacial, especificamente. Tá. A gente faz a nossa expansão nas wavelets de Ra, e a gente tem de calcular a variância dos nossos coeficientes SJ da nossa expansão, e também a gente calcula um threshold limite, baseado na variância dos nossos coeficientes SJ. Então, primeiro a gente faz a transformada de wavelets, aí a gente faz a variância dos coeficientes, vai para o cálculo do threshold, e a gente faz uma seleção dos nossos coeficientes SJ de tal forma que o nosso SJ seja maior do que o nosso threshold limite, calculado anteriormente. E a gente faz isso de novo em um loop, que no nosso caso foi feito em programação em C, e a gente faz exatamente isso porque a gente quer fazer um filtro que retire dos nossos dados o que a gente chama de ruído gaussiano, que seria a parte da incoerência do nosso fluxo turbulento. Quando a gente chega no limite em que no passo N a gente seleciona exatamente os SJ do passo N-1, a gente calcula a transformada inversa das wavelets, obtendo assim a nossa série novamente, só que agora filtrada das nossas flutuações gaussianas, no caso. Aqui, a gente tem um gráfico que a gente obtém logo depois disso, dos dados que eu comentei para vocês, para cada das direções do campo magnético. E aqui está as flutuações que a gente obtém quando a gente faz a transformada inversa dos SJ que não foram selecionados, e tem exatamente a cara de ruído gaussiano que a gente espera no nosso método. E, a partir disso, a gente obtém que a maior parte do nosso sinal ele é composto de estruturas coerentes. Só que o grande quê desse método é que ele não te diz quais são as estruturas coerentes que você tem, mas ele te diz se existem ou não estruturas coerentes. Porque, pelo que eu sei, na literatura, para você obter se uma série temporal de turbulência tem estruturas coerentes ou não, você tem de saber que estruturas coerentes você espera daquele fluxo turbulento. E você testa elas uma a uma dentro da sua série temporal. Essa daqui é um método que serve para dizer se você tem ou não estruturas coerentes antes de você precisar testar tudo isso. Os nossos próximos passos para a pesquisa seria, primeiro, reaplicar o nosso método em um esquema de janelas, porque, como eu disse, a gente tem uma limitação para o nosso número de dados N, que ela tem de ser uma potência de 2. Então, chega no momento onde a próxima potência de 2 ela é muito maior do que o número de dados que você tem. E para resolver isso, a gente faz um esquema de janelas, pegando a maior potência possível de 2 e fazendo várias janelas diferentes e pegando uma média entre elas, para a gente não perder dados e a gente também não precisar fabricar dados com isso. Segundo, utilizar esse método em mais dados de outras reconexões magnéticas. Tem outros dados muito conhecidos de reconexão magnética que aconteceram em 2002, e a gente pode comparar entre eles para a gente achar estruturas parecidas dentro da nossa série temporal. A terceira coisa é utilizar o sistema de coordenadas MN, porque a gente sabe o quanto um sistema de coordenadas que combine com o nosso problema ajuda a gente a encontrar a física dentro dele. As coordenadas L e MN são coordenadas utilizadas normalmente em turbulência, onde o L representa a direção da máxima variância, o M representa a direção do nosso campo magnético médio, e o N é o vetor complementar entre eles, no caso.
parte desses próximos passos já estão sendo realizadas, porque meu orientador, o professor Rodrigo Miranda, ele acabou de ter um artigo aprovado, exatamente fazendo esse último passo que eu citei para vocês. Essas daqui foram as minhas referências principais, tem algumas outras que eu queria poder encaixar aqui, mas eu acho que, de modo geral, essas foram as mais importantes. Obrigado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer pergunta vocês podem fazer. Certo, obrigado, Thalata. Muito boa apresentação. Eu queria saber, alguém tem alguma pergunta? Eu queria entender, naquela decomposição de wavelets, acho que um dos últimos slides, Sim. qual que é o valor típico acho que de truncamento para o J? Bem, quando a gente usa as wavelets, a gente tem esses parâmetros aqui, o T e o K, porque as wavelets, ao contrário da série de Fourier, ela não representa apenas uma série do tempo ou na frequência. Ela é uma série tanto do tempo quanto da frequência, ao mesmo tempo. E não, eu acredito que não existe um truncamento específico, porque o que você espera é obter coeficientes de tal forma onde a gente consiga obter o T, quando a gente fala sobre translação temporal dentro da série, e o K, ele representa a nossa variação do quão deformado está a nossa wavelet, que é representado pelo nosso φ, aqui no caso. Eu acho que é isso. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, acho que eu vou fazer uma aqui. Sobre os dados, Oi. o conjunto de dados é limitado ou... É porque, tipo, os dados que você estava mostrando é de 2006 ou 97, acho que era 2008 também. Uhum. Eles não são muito recentes, é porque é difícil a coleta dos dados? Qual o Bem, problema? a missão Indy, ela foi enviada para o espaço tem algum tempo. Então, Uhum. a gente tem alguns dados desse, que nem você citou, mas também é difícil a gente obter esse fenômeno acontecendo especificamente no lugar onde o satélite está passando no momento. Então, quando a gente obtém esses dados, eles são amplamente utilizados e você vai achar eles muito na literatura de forma geral. E esses aqui são os mais utilizados e talvez por isso a gente decidiu fazer com eles para a gente ter um embasamento comparativo de outros resultados de artigos também. Ah, tá, entendi. Eles são difíceis de serem obtidos. Uhum. Mais alguma pergunta? Só uma dúvida mais conceitual mesmo. Oi. A natureza daqueles tubos para poder confinar o campo magnético, como é que eles ficam confinados naqueles tubos? Bem, esse daqui é o modelo que foi definido por uma dupla de cientistas italianos, que eu esqueci o nome agora. Mas, se eu não me engano, a gente tem, primeiro, eles são definidos pelas direções do campo magnético local deles, e também porque dentro deles a gente tem um regime de ondas de Alfvén, que são característicos de plasmas. Eu não sei se vocês conhecem. Só que é a partir deles que os tubos são formados e a gente tem essa separação entre eles. É por causa das ondas de Alfvén. Eu não sei, pelo menos eu não me sinto confortável de explicar exatamente como isso acontece, porque o artigo entra em detalhes que eu não me sinto confortável em compartilhar com vocês. Só isso. Tá certo, obrigado. Nada.
Certo? Então, agradecer mais uma vez a Tabata. Uhum. Excelente apresentação. Agora a gente vai para o Daniel Cardoso. Tá bom. Como é Vocês que eu conseguem me ver? Assim, só esperar. Uhum. Aí. Foi. Isso, Daniel, a gente vai colocar você como co-host. Pronto, você pode compartilhar a tela agora. Perfeito. Vocês conseguem ver aqui o PowerPoint direitinho? Sim. Calma. Vocês conseguem ver agora? Calma. Agora está Tá no no modo slide errado. apresentação. Isso. Deixa eu começar no início mesmo. Aqui, no modo apresentação, tudo certo? Isso, certo. Então, quem vai apresentar agora é o Daniel Cardoso Pereira Jorge, do IFT Unesp. Pode iniciar. Certo. Então, como já comentou, meu nome é Daniel Cardoso, o meu orientador é Ricardo Martins Garcia, lá do Instituto de Física Teórica da Unesp. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que está relacionado com o meu mestrado, que ainda está em andamento, intitulado Sobrevivência e Extinção em um Modelo Não Local por Efeito Ali. Bem, indo direto para o assunto, esse trabalho está centrado no contexto da ecologia, mais especificamente das interações entre coespecíficos, ou seja, indivíduos da mesma espécie. Não é nenhuma novidade que essas interações são fundamentais para a gente entender a dinâmica dessas populações e também a ecologia dessa espécie específica. E essas interações podem ter caráter competitivo, cooperativo, podem ter consequências positivas ou negativas para os indivíduos que estão envolvidos. Quando a gente imagina interação entre indivíduos de uma determinada espécie, a gente imagina os dois organismos no mesmo ponto de espaço realizando algum tipo de interação, né? Contudo, na ecologia, existem diversas escalas que essas interações podem acontecer. Aqui, por exemplo, um exemplo que eu trouxe para vocês, cada pontinho verde desses aqui é um aglomerado de vegetação, e esses aglomerados eles estão relacionados com colônias de cupins que vivem ali, e essa colônia acaba trabalhando o solo e favorece o acesso à água e nutrientes dessas plantas. Por isso que elas crescem aqui em volta. Cada pontinho desses seria uma colônia e elas interagem entre si, tanto de forma direta, como, por exemplo, os operários de uma colônia vão estar atacando de outra, quanto de maneira indireta, como, por exemplo, essa colônia aqui vai estar recolhendo os recursos de sua volta, e é claro que esse recurso também poderia ser coletado por outras colônias. Então, há uma competição por recursos que acontece aqui, de modo que se você olhar para o ponto de vista de um cupim que está vivendo nessa colônia aqui, ele vai sofrer uma pressão competitiva de outra colônia com outros cupins que estão vivendo a metros de distância. E metros é algo muito lento que a gente pode considerar local para um cupim, né? Então, por isso que a gente chama esse tipo de interação não local. Essas interações muitas vezes estão relacionadas com a formação desses padrões espaciais bastante interessantes, e muitas pessoas que têm expertise em física e matemática têm interesse de entender como que esses padrões surgem a partir de mecanismos microscópicos, né, das interações desses indivíduos. Nesse contexto, muito já se estudou acerca dessas interações não locais no contexto da competição, contudo, no contexto da cooperação, essas interações não locais ficaram um pouco de lado nos estudos, e muito especificamente porque elas estão ligadas a um efeito muito conhecido na ecologia chamado efeito Ali. Então, aqui a gente vai tentar entender sobre o papel dessa não localidade em interações que são referentes a esse efeito Ali. Mas o que é exatamente esse efeito Ali, né? Bem, ele é um efeito que é caracterizado por uma associação positiva entre o fitness médio dos indivíduos e o tamanho populacional. Isso pode ser, por exemplo, um grupo de predadores que, quanto maior o grupo, melhor eles conseguem caçar suas presas. Ou então, um grupo de presas que, quanto maior o grupo, conseguem se defender melhor de predadores. Ou até organismos sociais, que quanto maior o tamanho de uma determinada colônia, melhor eles conseguem otimizar a divisão de tarefas. Aqui na direita, a gente tem as curvas clássicas, quando a gente pensa do efeito Ali, no caso a azul e a vermelha, onde a gente percebe que o crescimento per capita aumenta quando a gente aumenta o tamanho da população, que é justamente isso que vai definir o efeito Ali. Em verde, a gente observa uma curva que seria de um crescimento logístico sem o efeito Ali. A gente percebe que sempre que a gente coloca um indivíduo na população, o crescimento per capita diminui, porque justamente você vai estar aumentando a competição nesse sistema. É claro que para tamanhos populacionais bem mais altos, qualquer curva, independente se tem efeito Ali ou não, tem que ir para zero, porque a população não pode ir para o infinito, né? A competição tem que tomar conta da dinâmica quando você tem uma população muito grande. E temos, na verdade, dois cenários específicos para poder falar sobre efeito Ali, dois cenários qualitativos.
O forte é o fraco, que é esse azul, e o forte. O efeito ali forte vai ser basicamente quando a gente tem essa região em que tem um crescimento per capita negativo para determinados tamanhos populacionais. Dessa forma, se você tiver uma população abaixo de um determinado tamanho crítico, o número de indivíduos que nascem não é capaz de suprir aqueles que morrem, então a população vai se extinguir. E aí isso é de extremo interesse ecológico. Tem várias maneiras diferentes de modelar o efeito ali. Aqui a gente vai estar focando no modelo cúbico, e aí eu vou explicar exatamente como que cada termo desse surge naturalmente e qual o significado deles daqui a alguns slides. Então vamos lá. A gente quer tentar modelar um sistema que incorpore interações não locais e que chegue num efeito ali. A gente pode começar do ponto de vista do indivíduo, imaginando que cada uma dessas bolinhas aqui é um organismo, e eles vão estar sujeitos a processos estocásticos intrínsecos de nascimento e de morte. Também há um passeio aleatório que vai resultar na difusão, e, como queremos incorporar as interações não locais, a gente começa com a cooperação, de forma que dois organismos que um pode estar no ponto de espaço X e o outro em Y, contanto que Y esteja no alcance da cooperação de X, eles podem interagir, de modo que isso possa resultar no aumento da população. Então, essa seria uma interação positiva quando você olha no contexto do crescimento populacional. Também podemos introduzir uma interação de competição. Ela vai acontecer em formato de trio, porque imagine que o número de trios em uma população aumenta a uma ordem maior do que o número de pares. Dessa forma, uma população muito grande vai ter muito mais trios do que pares. Então, essa interação de competição vai ser a mais frequente nessas populações muito altas, justamente por isso vai fazer com que a competição domine a dinâmica do sistema em grandes populações, como justamente a gente quer. E é claro, a competição ela vai estar na eliminação de um indivíduo, então é uma interação negativa no contexto de crescimento populacional. A partir desses processos estocásticos, a gente consegue derivar umas taxas de transição demográfica, deixando a difusão de lado aqui um pouquinho, vão ser basicamente as taxas que levam a população de N para N mais 1, ou de N para N menos 1. E Nx aqui é o número de indivíduos num determinado ponto do espaço. Aqui a gente já consegue ver os termos daquele modelo cúbico aparecendo. Aqui esses dois relacionados com os processos locais intrínsecos de crescimento é o termo linear daquele modelo, sendo que Nx é o número de indivíduos numa determinada posição. Aqui nós temos o termo quadrático, sendo que esse Nzão B é basicamente o número total de indivíduos no alcance da cooperação. Então é Nzão com Nzinho, a gente imagina como se fosse um termo quadrático. E aqui é um termo cúbico, que é relacionado com a competição, ou seja, o número total de indivíduos dentro do alcance da competição ao quadrado com N, então é como se fosse um termo cúbico. Se a gente coloca esse tipo de sistema para rodar, a partir de um algoritmo de Gillespie para o processo estocástico, iniciando com uma população distribuída uniformemente no espaço, quando deixamos o tempo passar aqui no eixo vertical, dá para ver que a população rapidamente se estrutura, se auto-organiza nesses padrões, nesses aglomerados populacionais espacialmente distanciados. Se a gente fizer uma média do tamanho populacional por cada posição, até de forma não criteriosa, a gente consegue ver qual é o formato desses aglomerados e até entender também por que eles se formam. Nesse caso, eles se formam de modo a maximizar a cooperação, sendo que o tamanho desses grupos em geral, na verdade, o tamanho desses grupos é sempre menor do que o alcance da cooperação, então todo mundo aqui dentro coopera, e eles são formados de forma a minimizar a competição, sendo que a distância entre esses aglomerados é do tamanho do alcance da competição. E também o alcance da competição é maior do que o tamanho do grupo, de forma que todos os indivíduos aqui dentro competem, além de cooperar também. Claro que o alcance da cooperação pode ser bastante maior, o que vai fazer com que grupos diferentes consigam cooperar entre si. Quando o sistema se organiza nessa estrutura espacial específica, o que acontece é que a abundância aumenta, então esse tipo de estrutura espacial acaba favorecendo a população, o número de indivíduos aumenta. Aqui, essas curvas que estão aqui em cima são basicamente quando o sistema está estruturado em padrões como esses, e em verde nós temos quando o sistema está na solução uniformemente distribuída no espaço. Se a gente quiser agora entender um pouco melhor como que essa estrutura, quais são as condições para essa estrutura espacial ser formada, também quais são as características dela, a gente tem que sair um pouco da descrição estocástica, de espaço discreto, e, a partir da aproximação de campo médio, para uma descrição de densidade populacional e com espaço contínuo, onde a gente vai ter uma equação diferencial parcial que vai estar descrevendo esse sistema. Esses termos aqui de integrais são basicamente os termos relacionados às interações não locais. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou pergunta acerca de como você passa um para o outro a partir dessa aproximação de campo médio, fiquem à vontade de perguntar no final da apresentação,
a gente entra tão profundamente na matemática quanto vocês quiserem. Então, a grande vantagem da gente conseguir um sistema de equações diferenciais parciais é o fato que a gente pode realizar uma análise de estabilidade linear. Esse tipo de análise, a gente vai basicamente colocar o sistema no estado estacionário, uniforme, ou seja, uniformemente distribuído no espaço, introduzimos uma perturbação que depende do espaço, e aí colocamos no EDP, linearizamos, realizamos uma transformada de Fourier, de modo que a gente consegue obter a taxa de crescimento dessa perturbação em função do número de onda. Então, se algum número de onda tiver uma taxa de crescimento positiva, significa que uma perturbação com esse número de onda vai crescer e a gente vai conseguir observar ela macroscopicamente como um padrão, né, espacial no sistema. A partir do número de onda que tem a maior taxa de crescimento, a gente consegue tirar algumas propriedades de como esse padrão que vai se formar no final vai ser. Aqui, por exemplo, a gente consegue descrever o número de grupos em um determinado recorte espacial, sendo que em vermelho a gente tem o que a gente obteria a partir da análise de estabilidade linear, e em preto as simulações numéricas. Então, a gente consegue ter uma ideia de como que vai ser esse padrão que se forma no estado estacionário. Agora que a gente tem uma noção da estrutura espacial a partir desse tipo de análise, a gente pode sair um pouco dessa descrição que coloca o espaço de forma explícita e partir para uma descrição de espaço implícito, onde a gente só vai estar se importando realmente com o tamanho populacional em cada um daqueles agregados, já que a gente já sabe como eles vão estar dispostos no espaço a partir da análise de estabilidade linear. E como os alcances da cooperação e da competição são maiores do que o tamanho do grupo, todos os indivíduos que estão dentro do grupo estão interagindo entre si. Então, a gente pode considerar como se a gente estivesse naquele limite do bem misturado. De forma que, diretamente daquele sistema de equações diferenciais parciais, a gente consegue uma aproximação que vai descrever cada um desses grupos como sendo uma metapopulação. Aqui a gente tem um gráfico que a gente consegue observar bem a aproximação dessa metapopulação com a solução numérica do nosso sistema. Em vermelho, aqui, na verdade, é um gráfico da abundância por esse parâmetro R, que é basicamente o parâmetro do termo linear do modelo cúbico. Lembra? O termo que está relacionado com o crescimento intrínseco da população. Então, basicamente, o que a gente observa aqui é a solução quando os padrões emergem fica realmente muito próxima da aproximação de metapopulações. E outro resultado bastante interessante aqui é que, como a gente já viu antes, a solução uniforme, a abundância dela é menor do que da solução com padrões, mas há toda uma região aqui onde existe uma solução com padrões, mas não existe uma solução uniforme. Então, os indivíduos, essa população ela só consegue sobreviver se ela estiver estruturada nessa forma específica espacial dos padrões que a gente já viu. Outra coisa interessante é que esses pontos laranjas aqui, essa linha laranja, eles estão relacionados com aquela população mínima do efeito Ali, aqui no caso seria do efeito Ali forte, de que se a população estiver abaixo dela, os indivíduos eles vão à extinção. Então, a solução com padrões também faz com que esse limite do mínimo de população diminua em comparação com a solução uniforme. Outro gráfico interessantíssimo, esse aqui, que relaciona a abundância com a razão entre o alcance da cooperação e da competição, de forma que a gente percebe esses saltos de abundância quando o alcance da cooperação vai aumentando. Isso basicamente acontece porque a conectividade do sistema vai aumentando. Quando o alcance da cooperação aumenta, a gente tem aquele cenário em que grupos espacialmente separados conseguem agora cooperar entre si. Então, essa primeira curva seria como se fossem os indivíduos, um grupo sozinho sem interagir com outros, depois interagindo com primeiros vizinhos, segundos vizinhos, terceiros vizinhos, e assim adiante, aumentando a conectividade. Esse aumento de conectividade, ele aumenta a abundância, como a gente acabou de ver, mas tem um preço a se pagar. Aqui a gente tem um caso que eu retirei um grupo aqui do meio, como se fosse uma perturbação, vamos imaginar uma estrada passou aí no meio e matou essa população. Então, justamente porque agora os picos estão conectados, isso vai fazer com que cada grupo vai sentir essa perturbação local no sistema, o que, para esse caso específico, é inclusive capaz de realizar uma extinção global da população. Aqui, nesse caso, seria do efeito Ali forte, então é como se essa perturbação foi capaz de puxar os grupos para abaixo do limiar da população, então todos vão para extinção. Sumarizando os nossos resultados, basicamente mostramos que para esse modelo os indivíduos eles se auto-organizam em agregados separados espacialmente de forma a minimizar a competição e maximizar a cooperação,
Isso leva a uma maior abundância e permite que a população persista em ambientes mais hostis. Quando a escala da cooperação é maior do que a da competição, a gente vê que os agregados agora conseguem cooperar entre si, mas isso há um preço a se pagar, e essa alta conectividade faz com que perturbações locais possam se propagar pelo sistema, e em casos mais extremos, como a gente acabou de mostrar, podem até causar extinções globais. Com perspectivas futuras, a gente pretende estudar como que o efeito do habitat não uniforme, ou seja, os parâmetros mudarem com o eixo espacial, como isso pode afetar a propagação das perturbações. Queremos utilizar as ferramentas matemáticas da ecologia de comunidades para estudar o sistema de metapopulações que emerge do nosso modelo e, em paralelo, estudar quais são as implicações evolutivas dessas interações não locais na persistência da cooperação. Aqui estão as referências e é isso. Muito obrigado, Daniel. Boa apresentação. E gostaria de saber, alguém tem alguma pergunta? Sim, tem pergunta. Como é que vocês comparam isso com dados reais? Quero dizer assim, acho que o mais importante aí seria, por exemplo, se você tem uma situação com uma população, né, que você quer estudar se determinada perturbação vai ser fatal, ou se ela vai se, né, dissipar aí em algum momento, você tem que dizer se é esse efeito ali forte ou fraco. Você tem algum parâmetro que você vai fitar dados, né, observacionais com um modelo e vai conseguir classificar se ele é forte ou fraco? É isso que vocês fazem? Então, o efeito ali em si, ele já é algo que, por exemplo, já existem estudos na literatura que você vai para diferentes espécies diferentes e você vai tentar ver se existe um efeito ali forte, um efeito ali fraco, realmente olhando para populações com tamanhos populacionais diferentes e vendo qual é o crescimento per capita. Por exemplo, eu já vi um estudo interessante de flamingos que você vê que quando flamingos estão numa população bastante pequena, o número de ovos que eles colocam é muito baixo e assim, não é capaz de manter a população, né? Então, você consegue fazer isso em estudos da espécie, como se você estivesse imaginando num contexto mais de física, olhando para a partícula, vendo quais são as propriedades dessa partícula e das interações entre elas. E aí, caso você tenha um sistema em que essa interação que causa esse efeito ali seja bastante alta, como, por exemplo, organismos que secretam substâncias que são difundidas no espaço. Então, é como se fosse uma cooperação que acontece não localmente, mas no espaço, acontece difundido no espaço, ou diversos outros mecanismos que podem acontecer. E aí, realmente, sabendo já que existe um efeito ali, tentar, a partir de um modelo como esse que a gente propôs, observar se você é capaz de observar esses mesmos fenômenos que a gente está vendo. Claro que é difícil, porque esse é um modelo claramente bastante teórico, com bastantes aproximações. É difícil você comparar diretamente os dados, mas o que a gente quer tentar ver aqui são quais as dinâmicas que podem acontecer e ver se essas dinâmicas podem ser comparadas com dinâmicas que acontecem na realidade. Porque, como aqui não é um modelo para nenhuma espécie específica, é algo bastante geral, então aí depende realmente de achar um sistema que tem essa escala de cooperação não local e realizar experimentos com esse tipo de sistema para ver se, por exemplo, essas perturbações podem afetar grupos adjacentes, etc. Uhum. Então, a ideia seria, quer dizer, você já saberia a priori se essa população incorpora esse efeito ali, e a partir daí você aplica o seu modelo e é capaz de por exemplo, eu entendo que você colocou algumas variáveis, de repente, né, você pode sofisticar muito mais, mas vamos supor que você coloca todas as variáveis que você conseguir e faz ele o mais sofisticado possível. Aí, a partir daí, você poderia prever, por exemplo, se uma perturbação ela vai ser muito prejudicial ou não. No final das contas, assim, aqui é mais ou menos isso que vocês querem fazer. Tentar tanto ver quais são as dinâmicas possíveis, que essas não são dinâmicas triviais, né? A gente não necessariamente espera elas quando a gente vê
a dinâmica microscópica do sistema. E também, claro, se a gente tiver acesso ao experimento, a gente vai querer, sim, tentar validar o modelo e colocar à prova se a gente consegue predizer alguma coisa assim. Tá bom. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Oi, eu tenho uma pergunta. Você mostrou ali que você retirou um grupo de indivíduos e que aquilo lá afetou, né, os outros indivíduos que estavam em volta. Você tem como identificar, que nem aí o indivíduo que você tirou, ele estava no meio do gráfico, né? Então a gente consegue perceber que ele tinha ligação para os dois lados. Mas na vida real, você conseguiria identificar qual é o que você está retirando ou é ao acaso? Como assim? Você consegue saber qual o grau de ligação de um grupo de indivíduos com os indivíduos à sua volta? Ou você não consegue saber exatamente como é que é essa ligação? Então, isso depende do sistema específico ecológico que você está tratando. Tem sistemas que vão ter essas ligações, tem sistemas que não vão ter. Aí, realmente, olhar na literatura da espécie e ver se esses grupos separados espacialmente têm esse tipo de conexão. Quão alta ela é, quão baixa ela é. Então, aí depende. Por exemplo, se você estiver olhando para formigas que têm várias colônias e cooperam entre si, aí se olhar para a espécie específica, você pode, realmente eu não estou familiarizado com algum estudo disso, mas você pode tentar olhar com qual realmente é o número de vizinhos que cada um está cooperando, alguma coisa desse tipo. Seria mais um estudo da espécie específico, e aí você pode trazer essa informação para estudar o modelo. Beleza, obrigado. Certo. Muito obrigado pela apresentação, Daniel. Obrigado. Agora nós vamos para o Caio. Caio, está aí? Oi, boa tarde, vocês me escutam? Sim, sim. Vai por você como co-host já. Certo, já pode Posso compartilhar. compartilhar aqui? Isso. Vocês veem tela cheia na apresentação? Ainda não. Agora sim. Foi? Então, vamos começar a apresentação do Caio Brito, do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Pode iniciar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer os organizadores pela oportunidade de trazer um pouco desse trabalho. Meu nome é Caio Brito. Eu sou aluno de doutorado no Instituto de Física da UF, onde eu trabalho sob a supervisão do professor Gabriel Denicol. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre o último trabalho que a gente fez sobre causalidade e estabilidade hidrodinâmica de terceira ordem. Bom, então, primeiramente, começar com uma visão geral aqui de tudo que eu pretendo abordar nessa apresentação. Vou começar com uma motivação do porquê que é interessante e porquê tem sido cada vez mais estudado hidrodinâmica relativística. Vamos colocar um pouco a mão na massa, depois vou introduzir os conceitos de hidrodinâmica ideal e em seguida a gente vai ver como que a gente tem que alterar as equações da hidrodinâmica ideal para levar em conta efeitos dissipativos também. E aí a gente vai falar de hidrodinâmica dissipativa, algumas formulações diferentes de hidrodinâmica dissipativa, até chegar finalmente na hidrodinâmica de terceira ordem, onde eu vou mostrar uma teoria, qual a gente baseou e fez uma análise de estabilidade em cima dela, e a gente depois propõe uma nova teoria, uma modificação dessa teoria, uma vez que a gente vê que ela não é estável e nem causal, e por fim a gente acha as relações de causalidade e estabilidade para a teoria que a gente propôs. Por último, eu vou finalizar com algumas conclusões e perspectivas acerca do trabalho. Então, primeiramente, por que a gente estuda hidrodinâmica relativística? E a resposta é essencialmente para melhor descrever e estudar colisões de íons pesados. Como a gente sabe, hoje, lá no LHC, no CERN e no RHIC, em Nova York, há diversos experimentos em curso que tratam de colisões de íons pesados. E hoje a gente entende
que uma colisão de íons pesados tem diversos estágios, né? Os íons pesados acelerados, a velocidade relativística, eles vão contraídos por Lorentz, naturalmente eles vão se chocar, vão se interagir, e nesse estágio aqui das colisões é formado o que a gente chama do plasma de quarks e gluons. E a gente precisa de um formalismo de hidrodinâmica para modelar e descrever a dinâmica desse plasma. Mas como que a gente constrói uma teoria de hidrodinâmica? Em particular, a pergunta que fica é quais são os ingredientes que a gente vai precisar. Primeiro de tudo, a gente precisa de lei de conservação. Afinal, a hidrodinâmica ela é construída em cima de lei de conservação. A gente vai precisar também de uma equação de estado, ou seja, a gente vai precisar dizer a matéria que compõe o sistema que a gente está trabalhando. E, por último, a gente vai precisar também de relações para as correntes dissipativas, certo? Que essas podem vir de cálculo de fenomenologia, como a segunda lei da termodinâmica, ou de teoria cinética, uma equação de Boltzmann. E vamos supor que a gente fez isso, então. A gente fez um formalismo, né? A gente deu as leis de conservação, introduziu uma equação de estado e relações para as correntes dissipativas também. Como que a gente sabe se essa teoria que a gente fez ela é adequada para descrever fluidos relativísticos? Em particular, quais são as condições mínimas que esse nosso formalismo ele tem que satisfazer? E a nossa abordagem aqui é impor a estabilidade do estado de equilíbrio no regime linear. O que eu quero dizer com isso? O estado de equilíbrio, segundo a nossa teoria, ele tem que ser linearmente estável. Então, vamos analisar isso, vamos ilustrar isso melhor. Então, voltamos a essa pergunta. Como que a gente afirma, né, se a nossa teoria ela é boa para descrever fluidos relativísticos? Então, aqui eu vou mostrar uma ilustração bem pictórica do que a gente faz. E, essencialmente, a gente considera um sistema inicialmente no estado de equilíbrio. Aqui ilustrado por esse copinho de água paradinho. E o que a gente faz é fazer pequenas perturbaçõezinhas ao redor desse estado de equilíbrio. E o que a gente quer saber é, depois de um tempo, o que vai acontecer? Essas perturbações elas vão cair, elas vão decair no tempo, vão diminuir, e o nosso fluido vai voltar, nosso sistema vai voltar ao seu estado inicial de equilíbrio, que corresponderia à estabilidade. Ou essas perturbações, por outro lado, elas vão crescer exponencialmente no tempo e o nosso sistema vai explodir, o que corresponderia à instabilidade. Como que a gente sabe disso? E, essencialmente, a nossa análise de estabilidade linear aqui é verificar as condições que os coeficientes da nossa teoria eles têm que satisfazer para que a gente tenha esse caso em cima aqui, essa setinha verde aqui. E lembrando que essas são condições necessárias, mas nem sempre suficientes, uma vez que uma teoria ela pode acontecer da sua teoria ser estável no regime linear, ou no regime não linear ela não ser, por exemplo. Então, vamos agora começar a falar de hidrodinâmica propriamente, né? Como eu falei lá atrás, a hidrodinâmica ela é construída em cima de leis de conservação, conservação de carga, dado por essa equação, e conservação de energia e momento, onde o tensor de energia e momento e a sua corrente de carga, a sua quadricorrente aqui, temeria e anime são dados por essas expressões. E no caso do fluido ideal, a gente pode descrever ele completamente usando só as leis de conservação e mais uma equação de estado que vai correlacionar a densidade de energia aqui com a pressão. Bom, só que a gente sabe que, em geral, não existem fluidos ideais, né? Existem efeitos dissipativos associados a um fluido, né? Tais como a viscosidade de cisalhamento, que é essa resistência à deformação, a viscosidade volumétrica, que é a resistência à expansão, e também a difusão de carga líquida que você vai ter no seu fluido. E a gente precisa levar em conta esses efeitos naquelas equações que a gente acabou de mostrar. Então, como que a gente faz isso? Resumidamente, a gente tem que alterar dessa forma as nossas correntes conservadas, o TMI e o NMI. A gente vai ter aqui uma correção dissipativa escalar, que é o bulk viscous pressure, ou viscosidade volumétrica, uma de quadrivetor, que é a difusão de carga líquida, e também o PMNI, o tensor de Rank 2, que é o shear ou o tensor de cisalhamento. Só que agora, perceba que a gente continua tendo as mesmas 5 equações que a gente tinha antes, que vêm das leis de conservação, só que agora a gente tem 14 campos independentes. Então, o que a gente precisa? A gente precisa introduzir equações, em particular equações para as correntes dissipativas, de modo que a gente possa fechar e resolver esse sistema. Existem diversas formulações de hidrodinâmica
dissipativa. Vamos ver algumas delas. E antes de prosseguir, nesse trabalho a gente não considera difusão e nem bulk, a gente vai desprezar esses caras para questão de simplicidade e focar só nos efeitos do shear. Então, a primeira de todas é a teoria de Navier-Stokes, a teoria de Navier-Stokes relativística, devido a Eckart e Landau. Ela é uma teoria de primeira ordem, no sentido de que ela define as correntes dissipativas em primeira ordem, gradiente das variáveis hidrodinâmicas. E, além disso, ela descreve as correntes dissipativas em termos das variáveis hidrodinâmicas. A gente vê que o Pimini está escrito em termos da velocidade aqui. Só que quando a gente faz aquela análise de estabilidade linear que eu mostrei lá atrás, o que a gente vê para a teoria de Navier-Stokes é que ela é acausal e instável no regime linear. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, que as perturbações se propagam com velocidade maior que a velocidade da luz. E segundo, que elas crescem exponencialmente no tempo. E eu não consigo ajustar isso, eu não consigo consertar isso ajustando os meus parâmetros da teoria, os meus coeficientes de transporte. Então, isso proíbe que a gente use essencialmente a teoria de Navier-Stokes para descrever fluidos relativísticos reais. E nesse contexto, surge a teoria a teoria de Joule-Stewart, que agora é uma teoria de segunda ordem, que vai descrever as correntes dissipativas em termos de em segunda ordem, gradiente. Só que agora, por outro lado, ela descreve as correntes dissipativas como variáveis dinâmicas. Então, agora a gente vê que a gente tem que levar em consideração a dinâmica dessas variáveis. Que a gente vê que o Pimini ele satisfaz uma equação de movimento, nesse caso. E, por outro lado, essa teoria aqui, ela é linearmente causal e estável se os coeficientes de transporte da teoria satisfazem certas condições. Em particular, eu destaquei esse tal π, aqui esse termo que a gente chama que é um tempo de relaxação associado a essa corrente, tem um para cada corrente. Naturalmente, como eu falei que a gente só vai falar do π nesse trabalho, do Pimini, perdão, eu não coloquei as outras duas equações. Ele tem que satisfazer a certas desigualdades que a gente consegue encontrar para que as perturbações elas se propaguem com velocidade menor do que a da luz e também caiam exponencialmente no tempo, né? E por esse motivo essa teoria ela é amplamente utilizada em modelos numéricos até hoje. Então, beleza, a gente sabe. Falamos aqui da teoria de Navier-Stokes, uma teoria de primeira ordem, a causal instável. Falamos também da teoria de Joule-Stewart, uma teoria de segunda ordem, que ela é causal estável no regime linear em determinadas condições. O que acontece se eu for uma ordem... Perdão, uma ordem além. Se eu considerar uma teoria de terceira ordem, por exemplo. Então, foi isso que esse autor fez, o Jasval, nesse artigo. Ele partiu da equação de Boltzmann, utilizou duas aproximações aqui, uma que a gente chama de aproximação de tempo de relaxação, RTA, e o método de Chapman-Enskog também, que são simplificadores, essencialmente, da equação de Boltzmann. Uma equação que é íntegro diferencial, é uma equação complicada de trabalhar. E ele chegou nessa teoria só para viscosidade de cisalhamento, e o que ele observou foi para casos simples, a concordância em relação às soluções exatas da equação de Boltzmann para essa teoria de terceira ordem aqui eram melhores do que da teoria de segunda ordem, né? Especialmente para valores mais altos de viscosidade. Só que nada foi feito acerca da análise de estabilidade dessa teoria. E o que a gente fez foi exatamente isso. A gente pegou essa teoria e vamos fazer uma análise de estabilidade linear em cima dela. Então, os únicos termos desse monte de termos que tem aqui que vão contribuir para a nossa análise são esses que eu destaco aqui, onde esse azul a gente pegar só esses azuis aqui, são essencialmente a teoria de Joule-Stewart, perdão, e também temos esses termos em vermelho que seriam contribuições lineares de terceira ordem à teoria de Joule-Stewart. A gente pode pensar assim. Só tem que quando a gente faz isso, o que a gente observa é que essa teoria ela é acausal e instável no regime linear. Ou seja, ela sofre dos mesmos problemas da teoria de Navier-Stokes nesse sentido. E a gente, novamente, a gente não consegue consertar, a gente não consegue tornar essa teoria causal e estável no regime linear, ajustando os nossos parâmetros de transporte da teoria. Então, qual foi a nossa abordagem aqui? Onde entra o nosso trabalho? O nosso approach foi
vamos pegar todos os termos desse tipo aqui, que são os termos desse tipo que aparecem quando a gente lineariza, além dos termos de George-Stewart, vamos converter eles em uma nova variável, uma nova corrente hidrodinâmica independente. Então, de modo que a gente reescreve, que a gente sumariza a equação para o PIMINI, tem essa forma aqui, onde essas contribuições entram nesse termo aqui. E o que a gente fez foi, bom, a gente sabe que aquela teoria ali ela era a causal instável. E a gente sabe também, a gente volta em Navier-Stokes, a gente sabe a mesma coisa. E o que a gente fez foi introduzir aqui um termo de relaxação, uma equação de relaxação, essencialmente, para essa nova corrente aqui. Ou seja, se a gente tomar esse termo destacado aqui, se a gente botar ele indo a zero, o que a gente tem é, essencialmente, a teoria original, e que a gente já sabe que é a causal instável. Então, a gente adiciona aqui essa dinâmica transiente dessa corrente e botou esses termos na mão e analisamos a estabilidade, a causalidade. E o que a gente viu foi que essa teoria, com essa alteração que a gente fez, ela pode sim ser causal e estável no regime linear, em particular se essas condições aqui, em vermelho, na caixa vermelha, forem satisfeitas. Então, essas aqui são as condições de estabilidade e causalidade da teoria. Certo? E é muito interessante notar que, como eu falei lá atrás, que George-Stewart ela pode ser causal e estável se o tal π satisfaz algumas relações. Essa aqui é a relação, né? 2 zeta sobre epsilon mais p. E se a gente toma aqui nessa equação de baixo, se s ao quadrado, que é a velocidade do som, com 1/3, e toma o tal π indo a zero, o que a gente tem, a gente recupera exatamente isso aqui. Só que percebe que a equação de cima ela proíbe que a gente coloque tal π igual a zero, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar violando causalidade e estabilidade. Então, a conclusão a partir disso aqui é que a estabilidade e a causalidade ela implicam necessariamente na inclusão desse termo, naquele termo de relaxação, na equação para aquela corrente ρ de 3 índices. Bom, então, o que a gente observou é que essa teoria original de terceira ordem ela é instável, e a causal também, no regime linear, e que a estabilidade vai implicar necessariamente na inclusão de um tempo de relaxação, aquele definido por tal ρ ali. E a gente finalmente obteve essas condições de causalidade e estabilidade que os coeficientes de transporte têm que satisfazer necessariamente. Para o futuro, a gente pretende fazer a derivação de uma teoria não linear completa. Se lembrarem, ali atrás eu escrevi equação de relaxação, aquela equação de movimento para o ρ, eu deixei ali mais termos não lineares, uma vez que eles não iam contribuir para a nossa análise linear de estabilidade. Então, a gente quer obter essa teoria completa, uma equação completa para o ρ. Talvez também incluir efeitos de Bulk e ver se a gente ganha condições novas, se altera, o que acontece. E, finalmente, comparar as simulações feitas com essa nova teoria com todos os resultados anteriores. É isso. Obrigado. Obrigado, Caio, pela apresentação, muito boa. E Obrigado. perguntas? Oi. Você podia comentar um pouco como é que você obtém essas relações de causalidade e estabilidade? Claro, eu deixei o meu backup aqui. Tá esperando. Perfeito. Então, o que acontece? Vamos voltar primeiro lá no slide. Esse slide aqui. Essa parte aqui ficou clara? O que eu quis dizer? Uhum. O que a gente quer aqui depois perturbando o estado de equilíbrio, garantir que essas perturbações elas vão decair exponencialmente no tempo. A gente quer achar justamente as condições que levam a isso. Então, como que a gente faz isso? A gente faz as perturbações que a gente faz ao redor do estado de equilíbrio a gente pega todas as variáveis hidrodinâmicas e perturba elas ao redor do background. E depois a gente vai linearizar todas as equações da teoria, que vem das leis de conservação e também das equações para as correntes dissipativas em si. Então, a gente vai pegar só termos de primeira ordem e depois a gente escreve esses caras no espaço de Fourier.
Então, quando a gente escreve ele no espaço de Fourier, escreve essas variáveis covariantes, né, dessa forma aqui, o que a gente quer essencialmente é achar a relação entre ômegas e k's aqui. Uma vez que se a gente tiver, dada essa convenção que a gente utiliza aqui para a transformada de Fourier, se o nosso ômega ele tiver a parte imaginária negativa, isso quer dizer que a exponencial vai explodir no tempo. Tá. Então, o que a gente faz é achar... Então, deixa eu avançar mais um pouco. Aí depois a gente decompõe as equações hidrodinâmicas em duas componentes ortogonais, que uma vai ser paralela a esse vetor κμ e outra vai ser ortogonal, o que a gente vai chamar de modos longitudinais e modos transversos. Isso vai dar origem a relações de dispersão que elas desacoplam. Então, você pode resolver elas de modo independente. Então, quando a gente faz aqui para a teoria de terceira ordem, de fato, essas são as perturbações que a gente considera, perturba também essa nova variável, e essas são as nossas relações de dispersão aqui. E o que a gente faz, respondendo a sua pergunta, é computar esses modos explicitamente, os ômegas, e achar as condições que ele tem que satisfazer para que sua parte real a parte imaginária seja positiva e que a derivada, né, da parte real seja menor que 1, né, no limite de K infinito. Tá. Limite da velocidade de grupo, né? Isso é para causalidade. Uhum. E vão haver situações onde não se desacoplam essas duas equações? Não, por definição, não. Você vai sempre poder fazer isso aqui, fazer esse tipo de decomposição entre graus de liberdade paralelos e longitudinais, esse vetor κμ aqui. Isso simplifica muito as contas, né? Uma vez que esses caras aqui eles aparecem fatorados, né? Você pode fatorar essas duas relações de dispersão aqui. Tá bom, tá. Obrigada. Obrigado. Certo. Então, agradeço mais uma vez o Caio. Muito obrigado. E vamos encerrar apresentações dos alunos aqui.